Quanto mais distinção linguística a gente for capaz de fazer, maior a nossa capacidade de ação efetiva. Essa frase vai fazer cada vez mais sentido para vocês na medida em que vocês forem caminhando comigo aqui, que a gente for caminhando junto, porque vocês vão começar a perceber, identificar cada vez mais que conforme vocês vão falando, vocês já devem ter observado, eu vou trocando as palavras, eu vou substituindo algumas palavras na medida em que vocês vão falando, né? Eu falo, gente, que tal essa palavra? Que tal essa palavra? O que eu tô fazendo é que eu já tô ensinando para vocês, eu tô aumentando o vocabulário de vocês na nossa comunicação, para ir dando mais precisão. Nós somos seres que conseguimos as coisas através da nossa fala. Então, na medida em que a gente vai ficando mais preciso e mais sensível, a gente consegue mais coisas. Por exemplo, isso já aconteceu com vocês com certeza, de uma hora vocês estarem conversando com alguém e de repente alguém fala uma palavra que aparentemente é absolutamente normal, só que aquela palavra pega em você. E a partir daquele momento parece que estragou a conversa, entendeu? E isso pode acontecer também quando você fala alguma coisa. Às vezes você fala uma coisa que pra você tá tudo bem, aquela palavra não significa muita coisa, mas que pra aquela outra pessoa, aquela palavra ancora uma lembrança de uma coisa que aconteceu na vida dela, entendeu? E aquilo dá uma desandada, assim, né? Então, por isso que é legal a gente estar sensível a essa possibilidade, porque daí quando a gente está interagindo com alguém, às vezes não é só porque a gente está muito acostumado a ouvir assim, não é o que a pessoa falou, é o como. Mas não, gente, às vezes é o que você falou mesmo. Às vezes é uma palavra que você falou que ali para aquela pessoa, que aquela palavra tem um histórico. Então, além do como, tem o que também, tá bom? Então, se você começa a identificar essas palavras, isso também é autoconhecimento, né? Você identificar as palavras que naquela conversa pegou esquisito, entendeu? Daí, quando você identifica para você é capaz de, quando você estiver interagindo com alguém, também identificar que parece que aconteceu alguma coisa aqui. E aí você começa a sacar que talvez alguma palavra tenha ficado estranha. Você pode checar. Tem alguma coisa que eu falei que ficou estranho? É preciso, né, que você falou a palavra tal em vez da palavra tal, entendeu? E aí aquilo pode ficar estranho, tá bom? Foi pra vocês que eu contei a história da palavra domínio na Alemanha? Cheguei a contar isso pra vocês? Não? Então, uma vez eu tava fazendo um processo de um trabalho na Alemanha e era em grupo. E aí tinha tradução, né? Porque eu não falo alemão. E aí tinha tradução e a tradução era sequencial. Aí em um determinado momento eu fiz uma frase e falei assim, não, porque o importante não é você ter controle da situação. O importante é você ter domínio da situação. E quando eu falei a palavra domínio e a palavra foi traduzida, quando a tradução aconteceu, né? Porque eu não falo alemão, mas eu entendo uma palavra ou outra, ou seja, de tanto ouvir eu consigo entender a estrutura, né? Só que quando a palavra domínio foi traduzida, a sala gelou, sabe? E ficou uma coisa esquisita na sala, né? Eu falei, nossa, aconteceu aqui alguma coisa, né? Sabe assim, deu um mal-estar, assim, as pessoas fizeram uma cara estranha. Eu falei assim, o que tem aqui com a palavra domínio? E aí, sabe o que tinha? A palavra domínio na Alemanha está relacionada com o domínio nazista. Então essa palavra é uma palavra que, quando traduzida no alemão, ela ganha uma vibração completamente esquisita, entendeu? Então essa palavra não é a mesma palavra para nós, entende? O que eu estava tentando dizer era uma coisa e lá eles estão entendendo outra completamente diferente. Deu uma... o negócio deu... Entendeu? Tipo assim... Aí eu falei, não, então peraí, então vamos achar uma palavra que traduza exatamente aquilo que eu tô falando. E a gente foi brincando com as palavras até a gente chegar na palavra. Para vocês verem como as palavras, elas são extremamente importantes. Houve, na época do nazismo, houve reforma linguística. Na época das grandes ditaduras, houveram reformas linguísticas. Na época de Mao, houveram reformas linguísticas. Algumas palavras eram proibidas, né? E outras palavras foram colocadas no vocabulário justamente para potencializar o domínio. Então, assim, do mesmo jeito, a gente pode estar fazendo a mesma coisa dentro de nós, né? Com a gente mesmo, na nossa comunicação com a gente mesmo. Tá bom? Então, por isso a importância de começar a ficar atento para isso.